Olá a todos, que a graça de Deus esteja com todos vocês. Meu nome é Thales, seja muito bem-vindo ao meu canal. Que Deus lhe abençoe. Falarei hoje sobre a idolatria, um mal que os humanos, sem saber às vezes ou sabendo, cometem esse tipo de pecado diariamente em sua vida. Primeiro, irei falar o que Deus fala sobre a idolatria, segundo a Bíblia, e depois falarei tudo o que é idolatria. E se você estiver fazendo isso, comece a repensar, porque isto é um crime perante a Deus. E idolatria não vai levar ninguém a lugar nenhum, e sim irá condenar. Sem mais demora, vamos ver o que Deus fala sobre a idolatria. Citarei alguns contextos da Bíblia, há vários, mas citareis alguns, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos começar. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, Deus diz o seguinte: Não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Senhor seu Deus, sou um Deus justos quando me odeiam. Castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Deus também fala sobre a idolatria em Levítico, capítulo 19, versículo 4. Não recorram aos ídolos, nem façam deuses de metal derretido. Eu sou seu Senhor, o Deus de vocês. Quando oferecem sacrifícios de comunhão a mim, façam de tal modo que sejam aceitos. A vítima será comida no mesmo dia do sacrifício, ou no dia seguinte. O que sobrar será queimado no terceiro dia. Aquilo que for comido no terceiro dia será considerado comida estragada, e não será aceito. Quem comer carregará o peso de sua culpa, porque profanou a santidade de Deus. Será então eliminado do seu povo. Quando vocês fizerem a colheita da lavoura nos seus terrenos, não colham até o limite do campo. Não voltem para colher o trigo que ficou para trás, nem as uvas que ficaram no pé. Também não recolherão as uvas caídas no chão. Deixem tudo isso para o pobre e o imigrante. Eu sou o seu Senhor, o Deus de vocês. Deus também fala a respeito da idolatria lá em Samuel. Samuel capítulo 15, versículo 23. A rebelião é um pecado de feitiçaria, e a obstinação é um crime de idolatria. Você rejeita a palavra de Deus, por isso ele rejeita você como rei. Então, e Deus fala também sobre a idolatria em Jeremias, capítulo 10, versículo 1. Escutem as palavras de advertência que Deus lhes dirige à casa de Israel. Assim diz o Senhor: Não imitem o comportamento dos outros povos e não fiquem com medo dos sinais dos céus, porque os outros povos costumam ter medo disso, pois o que é terror para os povos não passa de um nada. É apenas um pedaço de pau cortado no mato, obra de quem trabalha com machado, com prata e ouro. Eles enfeitam o que fizeram com pregos e martelo, e firmam no lugar, para que não fique balançando. Os ídolos são como espantalho numa plantação de pepinos. Não sabem falar e precisam ser carregados, porque também não sabem andar. Não tenham medo deles, pois nada de mal podem fazer, e não são capazes de fazer o bem. Eles não são como tu,
Ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Isso convém a ti, pois ninguém é igual a ti, entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos. Eles são ignorantes e insensatos. O ensinamento dos ídolos é só madeira. Eles trazem de Tarsis prata batida e de Orfir trazem ouro. Tudo trabalho de carpinteiro e de ouvires. Roxo e vermelho são as cores de suas roupas. Tudo trabalho de um mestre no ofício. No entanto, nosso Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Diante de sua ira a terra estremece, e as nações não suportam o seu furor. É assim que vocês devem responder a ele. Os deuses que não fizeram o céu e a terra devem desaparecer da terra e sumir debaixo do céu. Com seu poder, nosso Senhor fez a terra. Com sua sabedoria, firmou o mundo e com sua inteligência estendeu o céu. Ao barulho do seu trovão, as águas no céu se agitam. Ele faz as nuvens subirem do extremo da terra, produz as raízes para a chuva e faz o vento sair de seus depósitos. Todo mundo fica bobo, sem entender, e todo ouvires fica envergonhado com os ídolos que esculpiram, pois a sua estátua é mentira e não tem vida. Os ídolos são vazios como coisas ridículas. Eles desaparecerão na hora do acerto de contas. A porção de Jacó não é como eles, porque nosso Senhor é o formador de todas as coisas e Israel é a tribo de sua herança. O nome dele é Deus dos exércitos. Deus também fala a respeito da idolatria em Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 ao 9. Alguns anciões de Israel foram me procurar e sentaram-se à minha volta. Então eu recebi a seguinte mensagem de Deus: criatura humana, esses homens puseram ídolos em seus corações. Eles colocam diante de si o obstáculo que os fará pecar. E você acha que eu vou permitir que eles me consultem? Pelo contrário, diga a eles: assim diz o Senhor, seu Deus. Qualquer israelita que põe seus ídolos no próprio coração, que coloca diante de si o obstáculo que fará pecar, e em seguida vai o profeta, eu mesmo, Deus, eu lhe darei a resposta. Quando ele vier, eu lhe responderei de acordo com a multidão de seus ídolos. Deste modo, agarrarei por dentro os israelitas que se distanciaram de mim por causa de todos os seus ídolos. Diga, portanto, à casa de Israel: assim diz o seu Senhor: consultam-se, abandonem seus ídolos, convertam-se e abandonam seus ídolos. Voltem as costas para todas as suas abominações. Eu mesmo, Senhor seu Deus, responderei a qualquer israelita ou imigrante que vive em Israel, que se distancie de mim, que põe seus ídolos nos próprios corações e coloca diante de si o obstáculo que o fará pecar. E em seguida vai consultar o profeta. Vou enfrentar tal homem e fazer dele um exemplo proverbial. Vou cortá-lo do meio do meu povo, e vocês ficarão sabendo que eu sou seu Deus. Se o profeta se deixar enganar e diz qualquer coisa, eu, Deus, o deixarei no seu engano. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei de Israel, o meu povo. São todos culpados. O castigo do profeta será o mesmo castigo de quem o consulta. Assim a casa de Israel não vai ser desviar de mim, nem se machucará com seus crimes. Então eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Pelo que vimos, Deus nosso Senhor deixou bem claro
o que ele acha sobre idolatria. Agora eu vou falar para vocês o que é idolatria. Muitos vão falar que não, muitos vão falar que é mentira, mas prestem bem atenção no que vocês fazem ao seguirem esse tipo de coisa. Um dos requisitos que é considerado idolatria hoje, que ninguém presta atenção, que acha que não é nada, é o futebol. Sim. Por que o futebol? Vamos lá. Você ter um time, assim, e torcer, mas por esporte, não é pecado. Mas você torcer e considerar aquele time como o seu, como muitas pessoas falam, hoje você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala, o meu time, não sei o que, não é teu time, entendeu? Tem gente que mata pessoas só por outras falarem mal do time dela. E cadê Deus nisso? Isso é a obra do pecado. É a obra do mundo. Não tem ligação nenhuma com Deus. Então, vocês têm que parar. Se você quer torcer pro teu time, beleza. Se perdeu ou ganhou, tudo bem. Mas não ficar idolatrando os jogadores, o time, falando que é teu, gastar dinheiro à toa com apostas. Porque aí tem aquele ditado, né? A pessoa perde milhões em apostas e um pobre coitado que vai pedir ajuda a ela, ela nega. Então eu vou falar uma coisa pra você. Você tem coragem de gastar milhões em apostas? Por que você não tem coragem de dar um prato de comida ou ajudar uma família carente que está precisando? Isso é agrado de Deus e não gastar dinheiro à toa. Outros seguintes, né? Estátuas em casa, né? Feitas de gesso, com imagens de santos. Não existe santo. Existe sim pessoas que vieram lá atrás com um conhecimento e uma fé enorme perante a Deus, que conseguiu fazer seus trabalhos perante o Criador, porque a Ele o satisfez. E não as pessoas criarem objetos de estátuas e idolatrar aquilo achando que aquilo vai fazer alguma coisa. Não vai. Quem vai fazer é Deus. Se você tem uma estátua em casa, uma imagem de santo, e deixar como enfeite, não é pecado. Pecado é você pegar e orar para aquela estátua achando que ela vai te dar alguma coisa. Não vai. Pois vocês têm que orar perante a Deus. Vocês devem se ajoelhar como cumprimento a Ele e pedir com fé, da mesmo jeito que vocês pedem para esse tipo de coisa. Isso é um crime perante a Deus. Então parem de fazer. Tenham sim objetos em casa, mas como enfeite, se tu quiseres. Mas cuidado com as imagens que representam o satanismo. Cuidado com as imagens que representam as coisas do mal. Porque basta você ter uma imagem dessa na sua casa, por mais que você deixe ali de enfeite, o mal já está ali dentro. Porque aquilo é uma semelhança do mal. E aquilo vai destruir vocês aos poucos. Não estou falando nada sobre religiões que fazem isso. Cada um é livre para seguir aquilo que quer, porque Deus deu o livre-arbítrio para nós. Mas Deus deu a sabedoria para nós sabermos o que é e o que não é bom perante a Deus. O mundo de Deus e o mundo do pecado são divididos. A pessoa tem o livre-arbítrio de querer decidir se vai seguir a Deus ou se vai seguir o mundo do pecado. Então seja um filho de Deus e siga o caminho do Pai, o caminho da glória, para que assim quando você ir deste mundo a outro, consigas entrar ao paraíso. Enquanto o julgamento não chegas, enquanto o fim dos tempos não chegas, pois no momento em que chegares, tu terás vida e vida, glória, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é isso que está escrito na própria Bíblia, na Bíblia isso. Então parem de cometer pecados, parem de profanar a Deus, parem de xingá-lo, parem de querer fazer falsos deuses perto de vocês. Isto Deus abomina. Continuarei no próximo vídeo. Até logo, que Deus abençoe todos vocês.